fora, tá? Vou fechar até a câmera para ficar mais rápido. Galera, antes de tudo, vocês têm que entender o seguinte, que a microeconomia ela é embasada nas decisões dos indivíduos e dos agentes que são... eles não são grandes somas, não são grandes conjuntos como as nações, como os agregados familiares, mas sim são... por isso que é microeconomia, né? Microeconomia, então, ele trabalha com o universo mais, né, mais voltado aos indivíduos, às empresas, né, às indústrias, e observando essa característica desses indivíduos que são conjuntos microalocados, tá? Então, duas coisas que são muito importantes para entender o conceito microeconômico são os indivíduos e as empresas, as firmas, nesse caso. E a soma desses, né, dois conjuntos me dá o mercado. Tá? O mercado é o objeto máximo da análise conjuntural da microeconomia. Entretanto, nós devemos entender o que acontece com as relações econômicas em termos de produção de um bem. Tá? Não sei se em produção e economia o professor Paulo Brenner já falou sobre isso, a função de produção. Função de produção. Alguém sabe o que é função de produção? Acho que ele mencionou isso não. Não, né? Isso aqui está alocado com a teoria da firma na microeconomia. O elementar está associado à teoria da firma. Tá? Por que a teoria da firma? Porque você vai aprender em relação à firma as suas estruturas de mercado, se é monopólio, concorrência perfeita, oligopólio, se é concorrência monopolística, se é duopólio, enfim, várias estruturas que você pode dividir em três. E assim a teoria da firma ela associa uma indústria, uma empresa ou uma firma, né, que faz parte do mercado, a sua função de produção. O que é uma função de produção? Uma função de produção é aquela função que, né, onde aqui é o produto, ou a produção, se você quiser generalizar, que é uma função de vários fatores, x1, x2, x3, x4, ou seja, né, até xn. Na economia, né, na microeconomia... Professor? Oi. Não está aparecendo. Não está aparecendo? Então, me desculpa, eu vou voltar aqui. Eu esqueci, né? Eu estou tão animado com esse conteúdo que eu esqueci de compartilhar a tela. Vamos lá. Eu vou voltar aqui e mostrar para vocês novamente. Então, voltando. Né? Então, o Qzinho aqui, ó, né, o produto, né, ou se você generalizar a produção num determinado ponto, né, no tempo, ou na sua quantidade, e a função de vários fatores. Tá? N fatores. Você pode ter vários fatores de produção substituíveis entre si ou complementares, enfim. Depende da estrutura de mercado. Tá? Entretanto, na microeconomia, para fins didáticos, nós temos então uma função com dois fatores. São os fatores mais clássicos. Alguém sabe quais são os fatores clássicos que atuam na economia? Alguém tem ideia? Quais são os dois fatores assim que eles são fatores... Não, oferta e demanda já é outra coisa, Matheus. Oferta e demanda são elementos ou entes que estruturam a ideia de mercado, tá? Nós estamos analisando a firma aqui, tá bem? O mercado e como uma firma, ela atua no mercado. Agora nós estamos analisando a parte da produção. Fator é aquilo que você incorpora, né? Você combina para gerar o produto. Tá? Tudo bem? Então, geralmente nós indicamos por, né, esses dois fatores como K e L. K e L. O K seria o quê?
E o L seria o quê? Alguém sabe? Ou ele seria trabalho? L de labor, isso mesmo, trabalho. E o K? E o K. K de capital. Ah, É C, né? C de capital. Tá? Então é capital e trabalho. Capital, galera, em termos de economia, você pode usar uma didática que o capital pode ser tanto financeiro, pode ser o capital físico, né? O capital físico como equipamentos, estrutura da empresa, né? E o trabalho é a mão de obra que é utilizada para produzir algo, tá? Entretanto, a análise microeconômica ela tem, né, dois períodos de tempo, tá? CP e LP. O que é o CP e o que é o LP? CP quer dizer curto prazo e LP quer dizer longo prazo. Tá? A diferença de curto prazo e longo prazo na produção é o poder de variação, dos fatores. No curto prazo, nem todos os fatores variam. Alguém sabe explicar por que os fatores variam no curto prazo? Alguém sabe me dizer por que nem todos os fatores variam? Baseado só nesses dois fatores, capital e trabalho. Por que nem todos os fatores variam no curto prazo numa função de produção da teoria microeconômica? Alguém sabe me dizer? Alguém tem uma ideia? porque não dá tempo? Se está usando no curto prazo, né? Porque não dá tempo, pode ser. Pode ser. Não é porque não dá tempo. É que é o seguinte: você precisa de um horizonte de tempo para poder ter variabilidade no insumo, no fator de produção, nesse caso. Não dá tempo, e é uma resposta que ela é muito boa para essa ideia. Tá? Vou usar o que para que não dá tempo. Tá? Ela é muito boa. Por quê? Pensa comigo. Uma indústria que ela fabrica carro, por exemplo. Ela tem uma planta, tá? Ela tem uma planta. Aquela planta é a capital daquela indústria. Para você expandir a planta dessa indústria, tá? Expandir a planta para ter maior capacidade de produção e tudo mais. Você, exceto a China, tá? Exceto a China que lá faz milagre. Exceto a China, você consegue expandir de um dia para o outro? É possível você expandir a planta da indústria de um dia para o outro? Não. Não, demora, né? Demora, tem processo de produção, né? O processo de planejamento, projeto, tudo mais. Demora bastante tempo. Agora, pensa no trabalho. É possível você demitir uma quantidade de pessoas que seja uma quantidade de pessoas assim significante de um dia para o outro? É possível você fazer uma limpa, fazer demissão em massa de um dia para o outro? Na Acho que mesma sim. indústria? Sim, claro, óbvio. Se você está com problemas de escoar a oferta, ou se está com a saúde da empresa não tão boa, você pode demitir, né? Vários funcionários ali fazer uma demissão em massa. Pelo contrário, também é válido. Se você tem uma oferta aquecida e precisa de mão de obra, você pode contratar, né, uma certa quantidade de pessoas que suprem aquela mão de obra. Então é mais fácil você variar o trabalho no curto prazo do que o capital. Agora, no longo prazo, é possível variar todos os fatores? Sim ou não? É possível ou não? Sim. Sim, porque no horizonte de tempo você vai ter, então, um planejamento que adequa essa variação dos fatores. Ok? Então, a função de produção na microeconomia, ela é simples assim. Tá? É simples assim. Você tem dois fatores clássicos. Você pode ter, assim, ó, isso aqui é teoria. Na prática, quando você vai fazer um modelo para explicar um fenômeno, você pode incorporar mais. Você pode incorporar pesquisa em desenvolvimento, você pode, P&D, né? Você pode incorporar capital humano, certo? Você pode incorporar capital financeiro,
Você pode incorporar capital natural. O que é capital natural? Alguém sabe o que significa capital natural? Alguém sabe? Então, a terra pode ser um capital natural, mas pode colocar terra aqui, fora do capital natural. Capital natural é aquilo que você pode valorar em termos de preservação, por exemplo, sustentabilidade. Tá? Então, você pode colocar terra aqui também. Tá? A terra pode ser incorporada no capital natural, sem problema nenhum, mas pode colocar a terra como um fator. Né? Só que esse fator que chamado a terra é um fator indivisível. Né? Daí você pode colocar aqui também trabalho qualificado, nem entra no capital humano. Né? Você pode colocar, então, vários fatores que influenciam na produção, entendeu? Tanto divisíveis quanto indivisíveis, ok? Mas, na ano que vem na teoria, a professora Érica vai explicar isso aqui para vocês, tá? Quantidade, né, produção são dois fatores, porque você vai entender em termos de taxa de substituição técnica e tudo mais. Beleza? Mas, antes de tudo, vamos focar só aqui, ó, por enquanto. Vamos focar só no curto prazo. Por quê? No curto prazo, né, apenas, né, o trabalho varia. Ok? Então, eu tenho uma variável só. Então, vamos chamar o L de X, tá? Só para matematizar a coisa. Então, é assim, ó. Você tem uma função de produção que é f de KL, só que o K é uma constante, K é um número. Então, você tem o seguinte, que a função aqui é um L. Então, eu posso fazer uma transformação de variáveis aqui, né, sendo L igual a X, que é igual a f de x, ok? Então, a função de produção, ela te indica o seguinte, que essa aqui é uma função de produção, né? Produção em relação ao fator x. De curto prazo, tá? No longo prazo, você pode colocar mais variáveis. Ou se seu produto só tem um fator que influencia, ok. Então, você tem lá Q igual a f de x, por exemplo. Quando você deriva aqui, né? Né? Você tem a derivada da f de x. Isso aqui é chamado de produto marginal. A interpretação é a mesma do custo, é a mesma da receita, é a mesma do lucro. O produto marginal, em termos tão teóricos, é o seguinte: o quanto você vai produzir a mais quando incorpora uma unidade do fator variável no curto prazo. Ou seja, se você colocar mais um trabalhador, quanto ele aumenta, quanto ele incorpora no produto da sua empresa? É essa a ideia. Entenderam? O produto marginal é isso. Então, esse fator variável que eu falei que era trabalho, mas pode ser X, dependendo das condições que você coloca em relação ao fator variável. Eu coloco o trabalho aqui porque é mais fácil. Então, quando você incorpora mais um trabalhador, será que o produto marginal ele aumenta ou diminui? Tá? Então, pensa comigo o seguinte. Fast food, eu gosto de dar esse exemplo. Fast food de shopping. Tá? Pensa no fast food de shopping. Pensa na situação de restrição do espaço de trabalho. Certo? Aí você tem lá. L igual a 1. L igual a 0, ele não produz nada, né? Vocês não concordam comigo? Vocês não concordam comigo? Aí você tem um trabalhador. Aquele trabalhador frita batata, coloca lanche, serve refrigerante e tal. Vamos supor que em 1 hora ele fez 5 burgers. Beleza? 5. Cara bom, meu. Tá bom. Daí, esse fast food aí contrata mais um. O cara para ficar fritando batata. Daí a produção aumenta. De 5 para, sei lá, para 9. Beleza? 5 para 9. A variação aqui é de 4. Tá? A variação aqui de 1. Tudo bem? Só que duas pessoas ainda ocupam um espaço razoável, né? Do local que o fast food está alocado. Daí coloca mais uma pessoa ali para arrumar o lanche e tal, tudo. Tem um chapeiro, tem um cara da batata, o cara que vai montando o lanche. Então aumenta para 12.
o delta aqui é 3, certo? O delta aqui é 1. Aí contrata mais um cara, mais um camarada, beleza? Aí tem um cara que vai fritar batata, tem um cara que vai montar o lanche, outro que vai ser chapeiro, e um outro que vai atender a clientela. Tá? 10 de 12 vai para 14. Delta aqui é 2. Aí, o quinto cara, ele passa de, né, não, ele só, sei lá, ele tá lá para ser um cara que vai ajudar, tal. Só que o tanto de lanche que é vendido é 14 ainda. Por que do 4 para o 5 a variação é 0? Alguém sabe por quê? Em termos de explicação bem lógica, bem nonsense aqui. Por quê? Porque atinge o limite. Atinge o limite, né? Atinge o limite de espaço, certo? Atinge o limite de espaço, porque se você colocar mais uma pessoa, não vai ter espaço suficiente para o cara trabalhar, essa pessoa está atrapalhando, e aí eu tenho um problema de alocação, tá? Geralmente a produção está relacionada à produção ou produtividade, né? Produtividade marginal decrescente. Geralmente, em termos discretos, você consegue observar isso. Tudo bem? Essa é a ideia da função de produção em termos discretos. Você entende o que é produtividade marginal decrescente a partir da variação, da incorporação do fator em função da produção de um bem. Entendeu a ideia? Tranquilo? Ok? Ok. Então, vamos fazer o seguinte, rapidamente. Eu tenho que matar essa parte de função de produção para ir pela cidade, que aquela cidade é muito importante. Então, olha só. Suponha X mão de obra. Tá? Suponha X mão de obra. E a função de produção é essa, ó. Q de X igual a X elevado a meio. Tá? X elevado a meio. Beleza? É o seguinte. Se o X for igual a zero, você produz zero. Porque zero, né? Só substituir. Se você produz 1, o X é igual a 1. Se você produz 4, né? Vai ser 2. Se você produz 9, assim vai. Ok? Então, você pode observar que você varia aqui, né? 2, varia 3, aqui você está variando de 1 em 1. Tá? O que acontece? Para você analisar né, qual é o impacto da variação da produção em relação ao fator, você vai analisar o produto marginal. Ok? Analisar o produto marginal. O que é o produto marginal? Q' de X. Se você tomba o meio e subtrai 1, você tem meio de X elevado a menos meio. Equivale a dizer que você tem 1, né? Deixa eu fazer um negócio aqui. 1 dividido por 2, x elevado a meio. O que isso quer dizer? Certo? O que isso quer dizer? E conforme você vai, né? Conforme você vai aumentando o x, o que acontece com a produção? Em termos marginais. Baseado aqui, ó. No valor que está aqui embaixo. Né? Diminui. Então, então ele está embasado na produtividade marginal decrescente. Ou seja, conforme você vai incorporando o fator mão de obra nessa função de produção, ela cresce a taxas decrescentes. Essa é a ideia. Ela vai crescendo, vai incorporando, vai crescendo, mas vai chegar um momento que vai chegar no seu ápice e você tem que tomar a decisão se você vai contratar mais ou não. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Certo. Sabe como chama essa lei? Essa aqui, né? Essa lei aqui. Lei dos rendimentos decrescentes, tá? Lei dos rendimentos decrescentes. Bem, pessoal, para finalizar a aula de hoje, eu queria entrar nessa
né, nessa coisa chamada elasticidade. Isso aqui é a coisa mais importante para mim, minha economia. Elasticidade. Elasticidade é uma medida. É uma medida pura. Não depende de unidade. Por quê? A elasticidade nada mais é que o seguinte. Até vou escrever aqui. Né? Se um fator variar positivamente ou negativamente 100%, tá? Ou variar em uma unidade, se o fator variar em uma unidade, 100%, ou uma unidade, qual será o impacto de variação do seu fator correspondente? Certo? Praticamente é o seguinte, ó, por exemplo. Desculpa. Vamos lá. Sal, cigarro. Beleza? Cigarro não. Chocolate suíço. Preço, 1. Quantidade, 100. Se eu variar em uma unidade o preço, quantidade vai variar quanto? Não, só pensa nisso aqui. Se o preço do chocolate suíço é 1, a quantidade... 1 não, 1000. Beleza? 1000. A quantidade é 10. Se o preço vai para, sei lá, 1.100, 1.100 reais ou 1.100 dólares, sei lá, a quantidade, ela cai mais no chocolate suíço ou cai mais no sal? De preço varia de 1 para 2. A quantidade, aqui é 100. A quantidade demandada é 100. Se o preço do sal aumenta para 2, a quantidade demandada, ela cai muito ou cai pouco? Do sal. Do sal cai pouco, né? É pouquíssimo, porque o sal é importante, é essencial, né? Eu acho que fica no 100 ainda, viu? Isso quer dizer que uma variação de 100%, tá? Uma variação de 100%, que 2 menos 1 dividido por 1, né, é 1, aí vezes 100 é 100%, a variação da quantidade demandada não variou quase, é zero, né? Zero. Vamos supor que seja 99. Aí variou um pouquinho. Na variação, então, né, a variação da quantidade pela variação do preço é quase zero. Beleza? Aqui, 2000, deixa eu pensar uma coisa. Aqui tem que ser 2.000, tá? 2.000. Então, o chocolate aumentou o preço para 2.000. É um chocolate suíço, né? Só a gente rica pode comprar. Tá certo que se for só a gente rica comprar, ainda vai dar 10. Mas suponha que essa gente rica não é tão ela é racional, tá? Ela é daquela forma que se variar o preço, ela para. Você acha que dobrando o preço, o número de pessoas aqui vai cair consideravelmente ou vai cair pouquinho que nem do sal? Cai bastante. Bastante. Vamos supor que seja só uma. Então, ó, a variação aqui, ó, 2.000 menos 1.000 dividido por 1.000, dá 1.000 por 1.000 dá 1. A variação de 1, né, de 100%. Só que, olha só, 10 menos 1 dividido por 10, né, dá 9 décimos. Tá? Variação muito alta, 90%. Tá? 90%. Aí eu pergunto, em termos de elasticidade, pensando na física, né? Um objeto que é menos elástico, a variação dela é pequena ou é grande? Pequena. Pequena. Então o sal é um bem inelástico ou elástico? Inelástico. Inelástico, essa é a ideia. Porque a variação do preço não variou tanto a demanda do sal. Agora o chocolate suíço.
Elástico. Elástico. Por quê? A variação do preço, ela variou muito a demanda de chocolate suíço. Por quê? Ela não é um bem, aqui é essencial e aqui é supérfluo. Superfluo. Fluo. Superfluo. Entendeu? Bem elástico. Por exemplo, se aumenta o chocolate suíço de 1.000 para 2.000, dá para substituir esse chocolate aí por um outro? Dá. Dá, lá na Americanas, né? Comprar o Crunch, o Shot. Se você achar o chocolate, a utilidade é a mesma. Agora o sal, dá para substituir por um. Assim, dá, tá? Dá para substituir. Mas em termos de substituibilidade é quase impossível. Tá? Você pode substituir, se você tem pressão alta, você para de comer sal, você come outras coisas e tal. Mas em termos de necessidade, utilidade, o sal é quase insubstituível. Entendeu? Ou usa aquele sal diferente. Mas assim, só que você vai pagar mais caro, né? É bem mais caro, é mais que 10 vezes o preço. Então. Então é essencial, o sal é essencial. Para grande escala, você não tem como substituir o sal. Por exemplo, se você é um, né? Tá bom? Não tem como substituir o sal, é essencialíssimo. Para conservação de alimentos, né? Para elaboração do alimento e tudo mais. Tá? Essa é a ideia teórica da elasticidade. Vamos pensar na ideia da derivada, que isso aqui é importante, cara, você tem que saber isso aqui. Porque tanto no primeiro ano, se vocês forem meus alunos em econometria, para fazer modelos econométricos, para analisar mesmo na prática, essa medida é a mais importante. Por quê? Porque quando você realiza um modelo econométrico, dependendo da forma funcional, ela já sai em formas de elasticidade. Então, você vê a relação da variação de uma variável com a outra de forma direta. Quer ver, por exemplo? Vou usar o mesmo exemplo da função de produção. Tá? É assim, ó. Você tem uma função de produção dessa forma. Tá bom? Vamos supor que seja só então, trabalho. Tá? Então, daquela forma, L elevado a um alfa. Esse alfa é um parâmetro. Isso aqui eu estou falando de como é feita a economia na prática. Tá? Isso aqui é um parâmetro. Quando você aplica o logaritmo em ambos os lados, você fica assim, ó. Tá? E toma. Vai ficar linear. O parâmetro fica linear. Quando você usa dados reais de trabalho, você pode pegar o trabalho na fonte do IBGE chamado PNAD, e a produção também no IBGE, e você roda o modelo, você estima esse alfa. Você estima, tá bom? Você estima. O que acontece? Esse alfa que você estima, ele te dá a elasticidade. Te dá a elasticidade. Ou seja, por exemplo, se você tem assim, Ln de y, vou chamar de y estrela, tá? Isso aqui. Igual a, sei lá, 0,4, né, vezes L estrela. Que eu vou chamar de Ln de L. Quando você tem isso, o que quer dizer esse 0,4? Né? Esse 0,4 quer dizer o seguinte: quando você varia uma unidade ou 100%, né, de mão de obra, quando você varia em 100% a mão de obra, esse 0,4 indica que a cada 100% de variação na mão de obra, aumenta a produção em quantos por cento? 40%. Entendeu? Isso aqui é feito na prática. Por isso que é importante a elasticidade. Entenderam? Tá certo que nós mexemos com modelos mais abrangentes, com mais variáveis, mas até lá depois eu ensino as técnicas. Tudo bem? Por isso que a elasticidade é muito importante. A elasticidade serve para dar uma provisão, né? Então, não é que a previsão, ele serve para te dar um comportamento de variação, né? Pura do fator. Entendeu? Pura. Você não precisa mexer com as unidades de medida específicas da economia. Por exemplo, se um é em dinheiro e o outro é em unidades, por exemplo, você pega lá, capital financeiro, o salário, e o salário, por exemplo, depende da escolaridade. O salário está em reais, a escolaridade está em anos. Daí você não precisa mexer em, um ano a mais escolaridade, aumenta tantos reais de salário. Não, daí você transformando em elasticidade, deixa tudo
deixa tudo numa medida pura, já direta. E aí você já tem uma facilidade maior de interpretar as relações, entende? Sim. Beleza, então. Galera, vamos pensar na cidade em termos de matemática, tá? Na cidade é uma análise que é muito bacana, porque você pega a elasticidade analisando um certo ponto. Então, a elasticidade nada mais é que a elasticidade, né, vamos pensar na demanda. Vou pegar um exemplo concreto. Vamos pensar em demanda. Demanda é uma relação matemática onde a quantidade demandada. Vamos pensar na função, uma função genérica. É uma função do preço. Beleza? O que acontece então? Conforme aumenta o preço, né? Nós vimos no exemplo do sal, e nós vimos no exemplo do chocolate suíço. Conforme aumenta o preço, o que se espera da demanda? O que se espera da demanda? Quantidade demandada. Do chocolate? Não, de qualquer bem. Qualquer bem. Aumenta o preço, diminui a quantidade. Quantidade. Só que nós temos que entender qual é o impacto da diminuição dessa quantidade. Entende? Qual é o impacto? Será que ela diminui mais do que o preço, do que a variação do preço? Será que ela diminui menos? Será que ela diminui na mesma medida? Será que é proporcional? Certo? Então, isso é muito importante. Nós vamos, né? Aqui que está a chave. Ó. A elasticidade é um indicador, né, da magnitude da variação entre o preço e a quantidade demandada. Então, assim, se ela é inelástica, a variação no preço, implica numa variação de quantidade menos do que proporcional. Tá? Se ela é elástica, é o contrário, uma variação no preço implica numa variação da quantidade mais do que proporcional. Agora, se ela tem elasticidade unitária, a variação é 1 para 1, ou 100% para 100%. Tá? Então, nós temos que entender isso. Agora, em matemática, né? Só uma coisa, geralmente nós escrevemos a elasticidade, a demanda, né, como A mais BP. Qual a característica do B? Alguém sabe? O B tem que ser menor que zero ou maior que zero? É uma função, né, do primeiro grau. Ela tem que ser menor que zero, tá, galera? Porque conforme você aumenta a quantidade... Desculpa. Conforme você aumenta o preço... Aqui eu vou colocar a quantidade aqui. Conforme você aumenta o preço, diminui a quantidade. Tá bom? Uma relação inversa. Então, olha só. Deixa eu só abrir uma nova tela. A elasticidade, né, dada, né, a função demanda com B menor que zero, a elasticidade de preço da demanda, ela é nada mais, nada menos que a derivada da função demanda, tá? Vezes a razão do preço e a quantidade num ponto P estrela, Q estrela. Num ponto específico, tá? Você vai medir a elasticidade num ponto específico. Então, você pega lá um ponto A, onde as coordenadas são P estrela, Q estrela, e você vai medir a elasticidade naquele ponto. Por isso chama elasticidade no ponto. Tá? É naquele ponto que você analisa o que está ocorrendo com a demanda. Tá? Vai ficar mais claro que nós fizemos um exercício. Tudo bem? Então, a elasticidade de preço da demanda nada mais é que o que acontece em termos de variação percentual a quantidade demandada em relação à variação de 1% ou 100% do preço. É você que
discrimina a variação percentual. Eu acho mais didático variar 100%. 1% ou no preço. Por que 100% no preço? Porque se o preço é 1, certo? Se o preço é 1, qual é o número que eu pulo 100%? Alguém sabe? 2, certo? Se o preço é 10, qual é o preço que eu pulo 100%? 20. É uma análise mais fácil. Agora, se você coloca 1% aqui, você tem que fazer o cálculo de 100, de 1 mais 1% de 1. E 1% de 1 é 0,01, é 1 centavo, né? Por exemplo. Então, é uma coisa assim meio, digamos assim, difícil, tá? Mas usando 1% também não vai atrapalhar você, não. Então, olha só, vamos pensar num exemplo que é bacana. Demanda de arroz. Arroz é uma coisa que é essencial, supérfluo ou, sei lá, ela é um bem que está no meio termo. No Brasil é essencial. Essencial. No Brasil, no Japão, né? Na Argentina. Agora, se você para os Estados Unidos, não acho. A elasticidade ali vai ser diferente. Olha só. Então, aqui você tem 40 menos 2P. Pergunta de prova. O preço, ele atua em que intervalos? Alguém sabe? Alguém sabe onde? O intervalo de preço que essa demanda atua? Que preço não pode ser menor que zero, né? Existe preço negativo? Até existe, mas não faz sentido. Preço negativo é aquele que você tem como subsídio, né? Então, ó, se você coloca aqui, que número que você coloca aqui que zera a equação no P? 20. 20. Então, o máximo é 20. E o mínimo? Zero, né? É. Zero. Então, ele vai atuar entre 0 e 20, tá? Toma cuidado. Se você coloca 21 aqui, vai dar quantidade demandada negativa, também não, teu problema vai para o espaço, tá? Então, nós sabemos que a elasticidade preço da demanda é, olha só, a derivada da função demanda em relação ao preço, ó, função demanda em relação ao preço, vezes P dividido por Q num ponto específico, tá? Então, você tem um ponto específico, P estrela, Q estrela. Professor, então você vai achar um número aqui, né? Vai. E esse número vai te indicar a elasticidade. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Parâmetros. Parâmetros. Em módulo, tá, galera? Em módulo, porque quando você faz a substituição da elasticidade preço da demanda, por causa desse menos aqui, você vai ter um valor negativo. Então, você vai usar o módulo. O módulo. Desculpa. Se a elasticidade preço da demanda em módulo for menor que 1, o que quer dizer esse parâmetro aqui? Quer dizer que a elasticidade, em termos de parâmetro, é inelástica. Agora, se for igual a 1 em módulo, quer dizer que é, né, unitariamente elástica ou elasticidade unitária. Tá? Agora, se for maior que 1, quer dizer que o bem é elástico. Vamos ver o arroz. Só que assim, é no ponto, não no intervalo. Então, olha só, prestem atenção. Vamos pegar um valor de preço e quantidade? A gente pode pegar um valor de preço aí, quantidade, para verificar a elasticidade. Entretanto, você pode descobrir uma função elasticidade onde você pode usar para qualquer ponto. Tá? Como é que se faz isso, professor? Simples. Quem é P? Quem é P? Alguém E é sabe? preço. P é preço. Certo? P é preço. Tá bom? Quem é Q?
É quantidade. Quantidade. Só que a quantidade demandada. Esse QD é igual a esse QD, não é? Isso. Então, olha só. Não tem duas variáveis aqui, P e Q? Sim, Não posso deixar tudo em uma variável só? Colocando esse camarada pode. aqui, ó. Colocando esse camarada aqui. Então, fica assim, ó. A elasticidade, preço da demanda, é igual a derivada da função vezes P, dividido por 40 menos 2P. Está quase chegando numa função que eu vou usar para todo mundo. O que eu tenho que fazer agora? Derivar essa função. Quanto a derivação a quem? Ao P. Quanto a derivada dessa função aqui? Alguém sabe? De cabeça? Derivada do 40. Tem P aqui? Não. É Não, então é zero. quanto? Zero. Beleza? É zero. 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 E quanto a derivada de menos 2P? Menos Menos 3. 2. Menos 2. 2. Porque tombo, ó. Tombo 1 multiplica com 2, 2 vezes 1, 2. 1 menos 1, 0. Então a derivada dessa função é menos 2. Então quem vem aqui? Quem vem aqui? Menos 2. Entendeu? Então fica assim, ó. Menos 2P dividido por 40 menos 2P. Pronto. Agora, para qualquer preço, você pode analisar a elasticidade. Você tem uma função elasticidade, preço da demanda. Então, vamos supor que o preço seja 10. Tá? O preço do arroz. E a função nossa, né? Elasticidade é menos 2P, dividido por 40 menos 2P. O que eu faço agora? Alguém sabe? Substitui, né? Então, a elasticidade, preço da demanda, quando P é 10. Substitui, ó. Menos 2 vezes 10, dividido, né? Por 40 menos 2 vezes 10. Aqui em cima dá menos 20. Aqui embaixo dá 20. Quanto é 20 dividido por 20? 1. Menos 1. Então, em módulo, né? Em módulo, é igual a 1. Quer dizer que... O que quer dizer esse parâmetro aqui? Elasticidade unitária. Certo? Ah, vamos ver para P igual a 5, então. P igual a 5. Você tem a fórmula, então só substituir, ó. Menos 2 vezes 5, dividido por 40, 2 vezes 5. Menos 10 em cima, menos que? Aqui 40 por, né, menos 10 dá 30. Então é menos 1 terço, que é menos 0,33. Ou seja, a elasticidade preço da demanda é módulo de menos 0,33. O que isso quer dizer? Que é inelástico a esse preço. Entendeu? Certo. Tá bom? Então, quando uma função, galera, quando uma função, só para vocês guardarem como fórmula, vai que vocês vão fazer um unpack, né? Dica. Se a função demanda ou oferta, né, a velocidade da oferta também existe, é A mais BP, tá? Ou sei lá, é assim, ó. A menos BP, tá? Porque eu vou colocar menos aqui já, direto. A fórmula da elasticidade é. Você nem precisa derivar tudo mais. Mas parte da derivada, tá? A fórmula da elasticidade é, né, a derivada pelo preço, nada mais, nada menos que vai ser. Isso aqui vai ser um número, tá? Vai ser sempre o B. Sempre o menos B. Então vai ser menos B vezes P dividido por A menos o BP. Sempre. Sempre. Tudo bem? Sempre vai ser essa fórmula. Mas para a função do primeiro grau. Agora, do segundo grau tem outra característica. Né?
a função demanda do primeiro grau, ok? Sempre a derivada da função demanda do primeiro grau vai ser sempre o coeficiente que está associado ao P, que é o coeficiente de proporcionalidade. Entendeu? Tudo bem? Certo. Então tá. Eu quero que vocês utilizem muito bem a elasticidade na vida de vocês, tá? Como economistas. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Acho que não. Tá pago. Tá pago a aula de hoje, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá pago. Não tem mais o que dizer. Galera, daí ó, na próxima aula eu vou falar sobre propensão marginal a consumir, a poupar na macro, e aí eu vou resolver exercícios aplicados em economia na segunda também. Na quinta-feira eu vou fazer um catado, uma revisão de tudo, e na sexta vocês estão livres para fazer a prova, tá? Poucas questões, no máximo 4, tá? Sexta-feira que vem? Sexta-feira que vem, que é o último dia de aula, tá? Tudo bem? Tranquilo? Certo? Aí tem de sexta. Perguntaram aqui no chat. A prova vai ser até às 18? Isso, prova vai ser até 18 horas do sábado, perfeito. Até 18 horas do sábado, tá? Vocês têm mais tempo para fazer a prova, com calma. Mas começa quando? Começa às 21 horas da sexta. Ah, tá. Que é a hora da nossa aula. Assim, eu espero que as pessoas resolvam das 21 horas até meia-noite. Eu tô dando esse prazo maior porque eu sei que vai ter pessoas aí que vai dar... Para não dar aquele problema que deu na primeira prova, eu vou dar um tempo maior para que vocês façam uma prova com mais cuidado, carinho e entreguem no AVA, tá? Nos documentos certinhos, tá? Para que não tenha aqueles probleminhas que nós passamos lá na primeira prova. Então, esse prazo aí dá para trabalhar bem, tá? Dá para dormir, tô com dificuldade. Eu sei que a prova é assim, eu vou terminar aqui a gravação, mas quando a prova é realizada